Queridos filhos, daqui de Curitiba, capital do Paraná, no santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, das Santas Chagas, onde eu moro. Digo isso porque muita gente pergunta, assiste a missa, mas não sabe onde é. Então às vezes a gente precisa lembrar do Paraná, cidade de Curitiba, o santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e das Santas Chagas, a sede da obra Evangelizar é Preciso, que está sempre aberta, e seja muito bem-vindo, vinda, para juntos celebrarmos. A liturgia de hoje, eu queria buscar um pouquinho, eu já fiz isso no ato penitencial, não vai ser tão difícil. O Evangelho de domingo passado, lembra que os apóstolos disseram, aumenta a nossa fé, e nosso Senhor respondeu do jeito dele, que se tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, diria a uma montanha, a uma aroeira, arranca-te e vai ao mar, iria. Pois é, eu diria que hoje, e essa é minha chave de leitura, o evangelista, que inclusive esse evangelho, o dia que você precisar dos 10 leprosos, saiba, só está no evangelho do médico. Nenhum outro conta essa história, só Lucas. É uma exclusividade de Lucas. Então se um dia perguntar os 10 leprosos, Lucas, vai direto. Lucas, o médico, registra isso. E a meu ver, é que lá estava pedindo, aumenta a nossa fé, e nosso Senhor mandou dizer um grão de mostarda. Hoje, o questionamento é bom ter fé do tamanho do grão de mostarda? Sim ou não? Sim. Mas a questão é, em quê? Faz toda a diferença. Que as pessoas têm fé, eu não duvido. Tenham fé. Mas a questão é, nós temos fé em Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, é outra coisa. Eu percebo um relativismo, e eu escolhi fazer esse sermão. Você vai escutar muitos outros, mas eu fiz essa escolha. Não desmerecendo quem faça diferente. Mas eu estou percebendo, e eu percebo na mídia, eu não quero entrar, mas eu percebo assim um relativismo, a ponto de dizer assim, olha, importante, a fé, as igrejas são todas iguais. As igrejas, no fundo, cada igreja tem um pedacinho de Deus, então, um pouco de Deus revelado. Então, na verdade, o Deus é o mesmo, e basta você ter fé nesse pensamento superior, você fica com valores absolutos, valores humanitários, está tudo resolvido. Não, meu filho, não está não. Eu sei que eu estou batendo nessa tecla, mas podemos abrir mão de tudo. Mas se abrirmos mão de Jesus, é melhor vender coxinha na rodoviária. Se abrir mão de Jesus Cristo, deixamos de ser cristãos. Eu insisto nessa frase. Não dá para ter uma fé em Deus genérico, abstrato. Deus não é abstrato. Deus não é abstrato. Deus não é etéreo. Deus não é uma energia. Porque o nosso Deus, que somos chamados a crer, é um Deus encarnado, um Deus físico, um Deus histórico, um Deus que tem nome próprio, Yeshua, Jesus Cristo. Saiu disso, eu deixo de ser padre,
você deixa de ser católico, deixamos de ser cristão. Cuidado, tem muita conversinha, conversinha mole, muita gente falando bonitinho, mas que não está catequizando direito. Segundo ponto. Fé em Jesus Cristo. E Deus que opera milagres. A primeira leitura é do 2 Reis. Nos fala de um homem, Naamã, que tinha lepra. Ele não era judeu. E ele foi a um profeta, o profeta Eliseu. Naamã, quando chegou, primeiro, ele era um homem de grandes posses, chegou com o seu séquito, chegou pomposo, e ele foi até lá, porque disseram que tinha um profeta que iria curá-lo. É impressionante que Naamã chega com o narizinho empinado, e ele que estava acostumado a ver rituais, ele achava que ele seria curado, mas que Eliseu ia fazer um teatrinho, que Eliseu fosse recebê-lo, que Eliseu fosse pedir dinheiro. Tanto é que você viu a leitura de hoje, ele ficou indignado. Você não quer nada? Nada, mas nada, nadinha de nada. É impressionante que o que Eliseu manda fazer? Caminhe até o rio Jordão. Olha o verbo, caminhar até o rio. Mas Eliseu, por que eu vou caminhar aqui? Lá tem, as águas de lá são bem melhor, bem mais puras do que aqui. Você quer ser curado? Vai lá, se banhe 7 vezes. É impressionante que no Evangelho, de novo, chegam 10 leprosos, de novo, numa região imprópria. O que é imprópria? Galileia, todos os poveretos. Samaria, todos os pecadores. E ali, naquele corredor, 10 leprosos. Jesus gritam: tenha misericórdia de nós. O que Jesus fez? Caminhe até o templo. Caminhe, Naamã, até o rio. Caminhe até o templo. Por quê? Um ponto. Já estava escrito em Levítico que era preciso que toda pessoa que pela lepra foi excluída, pela lepra fosse reabilitada. E quem fazia isso era o sacerdote. Mas você percebe que Jesus não faz teatro. Jesus não faz grandes coisas. Caminho. A fé. A fé de Naamã. A fé do Evangelho. A fé em quem? Em Jesus Cristo, nosso Senhor. Eles não viram, mas caminhavam pela fé. Não canso de dizer, não espere milagres para ter fé. Tenha fé para ver os milagres. E é isso que acontece. Eles caminham e se dão conta da cura. Aqui acontece um fato. Eles estão indo para Jerusalém. 9 continuaram. 9 continuaram e o que eles queriam? A cura da lepra. Estava bom. Às vezes, meus irmãos, Deus quer fazer na minha vida e na tua vida
curas muito maiores do que a cura física. O plano de Deus para mim, para você, é muito maior. Que Ele pode curar de um câncer, pode curar de uma leucemia, pode curar de problemas seríssimos, Ele pode, Deus pode tudo. Mas não limite a ação de Deus a curas físicas. Não limite a ação de Deus apenas na dor física. A maior atributo de Deus não é curar o físico. Repito, Jesus não morreu na cruz como o maior atributo, tanto que Ele não curou todos os doentes. Mas Ele morreu na cruz como o maior desejo, a salvação. Então, a grande cura que o Senhor fez, por suas chagas fomos curados, é a cura dos nossos pecados, é a lepra da alma, é a lepra do espírito, é a lepra que nós carregamos aqui dentro. Então, mesmo que às vezes nós não tenhamos a cura física, acredite, a obra de Deus está acontecendo algo muito maior. 9 ficaram felizes com a cura física e morreram de novo. Foram curados ali, mas só um é que foi curado no corpo e na alma, e um samaritano. Por isso, veja como acontece. É impressionante, foi falado da ingratidão. Onde que está a ingratidão? A ingratidão de reconhecer a fé em Jesus Cristo, que tudo vem dele. Eles foram a Jesus. Por que não foram ao sacerdote? Por que não foram ao templo? Não, eles foram a Jesus. A nossa fé em Jesus Cristo. Mas é impressionante que quando nós estamos agoniados, a gente corre para Jesus. Mas não entendemos que o Senhor não é um curandeiro. Ele morreu na cruz para a nossa conversão, que é mais do que uma cura física. Por isso, veja na atitude desse homem, ele volta, diz, olha como diz a expressão, o samaritano volta, voltou glorificando a Deus em alta voz. Mas glorificando a Deus, peraí, que Deus é esse? Jesus. Aqui quando Lucas coloca isso, voltou glorificando a Deus para Jesus, então ele compreendeu que Jesus é Deus. Ele compreendeu que na natureza humana de Jesus havia o divino. Então ele voltou glorificando a Deus na pessoa de Jesus Cristo. Faz toda a diferença. Então não podemos abrir mão de Jesus. Na verdade, o evangelho de hoje é isso que eu me propus, a perguntarmos-nos: fé em que temos? No que temos? Se for só em Jesus Cristo, então tem sentido. Do contrário, eu não duvido que aqueles 9 foram até o templo, foram glorificando a Deus, mas continuaram judeus. Você entende isso? Eles não reconheceram que Deus tinha encarnado. Lá, 9 continuaram judeus. A hora que esse se ajoelhou, glorificando a Deus em Jesus, se tornou cristão. O primeiro cristãozinho ali. Essa é a atitude do cristão. É aqui que está glorificando a Deus, colocou o seu rosto prostrado na terra. Só se faz isso quando se reconhece Deus. Aqui, meus irmãos, irmãs, quem está me acompanhando em casa, não basta ter fé, é preciso ter fé, grão de mostarda em Jesus Cristo.
Não basta ter uma fé abstrata. Repito, Deus não é abstrato. O Deus cristão, o nosso Deus, é Jesus de Nazaré. Jesus que nasceu em Belém, é Jesus. Por isso, Jesus vai perguntar: cadê os outros 9? Eles experimentaram da graça que eu lhes dei. Eles experimentaram a cura. Cadê eles? A ingratidão. Aqui a ingratidão significa de não reconhecermos o que Deus faz, de ficarmos presos a tão pouco. Por isso, o que vem depois faz toda a diferença. Vai, tua fé te salvou. Não é que Jesus está dizendo que os outros 9 voltaram a ter lepra. É que aqueles foram curados, este foi salvo. Curado e salvo. Por isso, meus irmãos, só o Senhor Jesus é que pode nos dar essa graça. É isso que a liturgia quer nos mostrar. É isso que o médico Lucas escreve com exclusividade. É isso que a igreja nos faz lembrar de Naamã, o sírio, Eliseu, que o Senhor, o Jordão nós temos a Amazônia, tem muito lugar para tomar banho. Por que a gente entra na água e não cura? Porque faltou um elemento, Jesus. Por quê? Nós não conseguimos a nossa salvação, porque nos falta Jesus. Sem Jesus não há salvação. Essa é a temática da liturgia de hoje. Aí você vai entender a dimensão missionária. Eu repito, aqui não estou falando que nós vamos sair agora a cata, porque Jesus não faz milagre para conseguir adeptos. Repito essa frase, hein? Os milagres de Jesus não têm o propósito de aumentar os adeptos. Os milagres estão para edificação na fé. Aqui que vem a nossa dimensão missionária. O sopro do Espírito para que haja uma nova primavera missionária, diz o Papa Francisco. Por que somos missionários? Para anunciar a pessoa de Jesus Cristo, que cura o corpo e salva a alma. Daí temos que ser incansáveis. É aí que está a nossa missão, de levar todos a dobrar, glorificar a Deus em Jesus Cristo. Prostrar o rosto em terra por Jesus Cristo e conseguir a salvação por Jesus Cristo. Aí está a nossa missão. Amém. Amém.